Jair Bolsonaro, ele é um traidor? Jair Bolsonaro, ele utilizou de um estelionato eleitoral com o povo brasileiro? Bom, pessoal, existe uma frase conhecida por todos nós que nem sempre nós exercitamos. Não julgue um livro pela capa. Existem dois princípios basilares que qualquer conservador deve preservar. É o princípio da ceticidade e o princípio da prudência. O princípio da ceticidade, ele te deixa pôr em dúvida qualquer tipo de governo, porque os governos são orquestrados por homens e homens são falhos, logo governos erram. Isso faz com que nós possamos ter dúvidas acerca de qualquer tipo de governo. Nós não acreditamos plenamente, 100% em governo A, B ou C. Nós sempre vamos questionar, ter dúvidas, interrogar e perguntar: esse ato foi bom, foi ruim, o governo está certo ou está errado, independente de quem seja o governante. O segundo princípio, que não é inalienável e tampouco menos importante, é o da prudência. É você ser razoável, é você ser proporcional, é você pôr em xeque a sua própria atitude. Estou fazendo certo, estou fazendo errado. Sermos prudentes. Isso são coisas fundamentais que qualquer pessoa que se diz conservadora deve guardar dentro de si. Jair Bolsonaro, ele foi um traidor? Ele é um traidor? Muitas pessoas que se dizem apoiadoras do Jair Bolsonaro estão colocando-o como Judas por causa de um ponto do pacote anticrime do Sérgio Moro que ele não vetou. Ele vetou 25. Esquece os 25, mas não vetou um. Que insta salientar neste vídeo, eu também discordo. Acho que ele deveria vetar. Mas ele é um traidor por causa disso? Pergunta para essas pessoas o que é o juiz de garantias, que certamente muitos deles sequer irão saber a diferença de um juiz de garantias para um juiz de instrução. Qual é a efetividade, qual é a diferença? Então, já colocar Jair Bolsonaro como um traidor, eu acho que viola diretamente o princípio que nós devemos preservar, os princípios que nós devemos guardar. Ainda mais quando nós olhamos a efetividade de todo o governo Bolsonaro. Não é um ato B, o C não é uma nuance, é o todo. Logo, pessoal, o que eu vejo hoje nas redes sociais de apoiadores xingando deliberadamente o presidente da República é algo maléfico, maléfico para os princípios de qualquer conservador, de qualquer corrente conservadora que se presta aos primórdios desse pensamento político. O juiz de garantias, pessoal, realmente não é algo bom. Porque, primeiro, a função do juiz de garantias já poderia ser exercida por um juiz de instrução. Um juiz normal, um juiz natural, imparcial. É mais um embaraço na persecução criminal para a proteção dos direitos fundamentais das pessoas que estão sendo indiciadas, investigadas. O juiz de garantias vai basicamente funcionar como funciona a audiência de custódia. Mais direito para vagabundo, mais forma dos advogados livrarem os seus clientes, mais nulidades, mais dificuldade para prender esses marginais. Nem tudo eu concordo no governo Bolsonaro. Obviamente, pessoal, o Bolsonaro, certamente, nem os filhos dele, nem a mulher dele concorda 100% com ele. Isso é absolutamente normal. A única pessoa que deve concordar 100% com o Bolsonaro, ou às vezes nem essa pessoa, é ele mesmo. É só quando ele se olha no espelho. Aí sim. Porque se ele discordar dele, no momento que ele faz algo, ele está sendo desonesto. Ele pode até retificar o seu entendimento. Mas não há pessoa no mundo que deve concordar 100% com outra, porque nós somos indivíduos, nós somos partículas próprias. Não tem como eu concordar 100% com minha mãe, com meu pai. Nós temos pensamentos próprios, nós somos pessoas próprias. Então é absolutamente normal. O que não é normal é você xingar, é você
deixar de apoiar uma pessoa com toda uma história, com todo um trabalho fenomenal para o Brasil por causa de um ponto. E os alicerces positivos do pacote anticrime do Sérgio Moro que Jair Bolsonaro sancionou. A elevação de 30 para 40 anos, a permanência ali do preso em prisão máxima, ali a possibilidade de um vagabundo com alta periculosidade ficar em um presídio de segurança máxima, que era de 1 ano renovável, agora são de 3 anos renováveis pelo mesmo período. As pessoas esquecem ou querem esquecer. Nem tudo, pessoal, é interessante salientar nesse vídeo, nem tudo eu concordo com o governo Bolsonaro. Quais são os pontos que eu discordo primordialmente? É o ponto da elevação também de 30 para 35 anos da aposentadoria dos militares. Foi feito agora a sanção no dia 17 de dezembro. Os policiais militares, seja de Brasília ou do Rio de Janeiro, que são serviços diferentes, só vão poder se aposentar com 35 anos de serviço. Isso é muito complicado para um policial militar, por exemplo, do Rio de Janeiro. Não que de Brasília seja menos perigoso. Não estou querendo equiparar aqui perigo por perigo, porque ser policial militar é perigoso em qualquer lugar do Brasil. Você vestir a farda já é perigoso. Mas o policial militar do Rio de Janeiro, ele tem uma diferença, é algo peculiar. Todos sabem que aqui o Rio de Janeiro é muito perigoso. O policial militar, ele não vive, ele sobrevive. O policial militar, ele vai para a rua já sabendo da grande possibilidade de morrer. Em números oficiais, a possibilidade de um PM morrer é maior do que qualquer militar no século XX de ir parar qualquer guerra que aconteceu ali no século passado. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra das Coreias. Qualquer militar americano nessas guerras tinha menos possibilidade de morrer do que um policial militar no estado do Rio de Janeiro. Em 25 anos, quase 4.000 policiais militares morreram no estado do Rio de Janeiro. Então, chegar em 35 anos de serviço vivo, com uma consciência, com um discernimento apurável, é algo difícil, cara. É difícil demais, meu amigo e minha irmã. É difícil demais por causa da natureza do serviço do policial militar. O que eu discordei do Jair Bolsonaro é a nomeação dele, a indicação, né, que passou pela sabatina do Senado, do Aras. Eu acho que não era a pessoa, não discordando, né, do currículo dele, conhecimento técnico ele tem, já esbanjou conhecimento técnico, não é algo técnico. O Jair Bolsonaro nunca falhou em indicar pessoas para um cargo que seja desqualificado. Isso o Jair Bolsonaro nunca fez, eu nunca vi. Mas eu acho que existiam outras pessoas com mais prestígio, com mais confiança para exercer o que nós esperamos da PGR. Então eu discordei do Jair Bolsonaro nesse ponto, e no ano que vem com certeza eu vou discordar de outros pontos, porque isso é normal. Mas eu, Gabriel Monteiro, eu aprovo o governo Jair Bolsonaro. Não tem como desaprovar um governo que melhora o números econômicos, inflação baixa, taxa Selic baixa, número de desemprego caindo, criminalidade. Hoje a bandidagem está vivendo uma época que eles não conheciam. Menos 22% de homicídios no Brasil. Menos assalto, roubo, furto, menos estupro. Escândalos de corrupção, nós não vimos no governo Bolsonaro. Nós não vimos nenhum escândalo do governo. Um ministro que praticou corrupção como ministro, o presidente da República comprando o Congresso Nacional como mensalão, o presidente da República caindo em alguma escuta com algum grande empresário de uma grande empresa empreiteira. Nós não vimos. O que nós estamos percebendo é uma renovação no jeito de se fazer política no Brasil. Então nós devemos apoiar. Com certeza, eventualmente nós iremos discordar aqui novamente. Esse ponto aqui eu acho que Jair Bolsonaro foi demais. Não, nesse ponto aqui eu acho que Jair Bolsonaro foi de menos. Mas a efetividade, o todo do governo está muito bom. Está bom para todos os brasileiros. E você cegar os seus olhos para todos os atos
de Jair Bolsonaro, apontando apenas o que você discorda, isso é desonestidade intelectual e não é disso que o Brasil precisa. Tamo junto, Gabriel Monteiro, que Jair Bolsonaro venha continuar fazendo um governo saudável, bom para todos nós, porque é disso que nós precisamos. Eu votei 17, eu votei Jair Bolsonaro para isso, e que ele continue assim, e que eventualmente, espero que não tenha diversos, né? Mas eventualmente houver algum ato que eu não concorde com o Jair Bolsonaro, pode ter certeza que a mesma honestidade que eu estou tendo aqui de falar o que eu discordo esse ano, eu vou falar o que eu vou discordar ano que vem. Porque aí sim nós estamos preservando os princípios básicos do conservadorismo, que é você ser cético e você ser prudente. Tamo junto, Gabriel Monteiro.